Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Super Acadêmico, comigo, o professor Fabiano, comentando, seguindo a série aqui que eu comecei no último vídeo, vídeos que tiveram boa visibilidade, né? Esse vídeo aqui sobre o Deleuze e não há o governo de esquerda, teve 481 visualizações, 27 likes e devido a esse interesse eu resolvi expandir aqui a aprofundar um pouco mais sobre o próprio Deleuze, né, alguns conceitos que ele trabalha, para a gente poder entrar com maiores discussões a respeito da obra dele, né, e meio que justificando um pouco por que ele vai trabalhar esse tema na entrevista que ele deu, né, antes de morrer, claro. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, né, dar o like no vídeo, né, fazer comentários, compartilhar o vídeo, pode dar uma clicada aí nos meus livros também, nas redes sociais, para a gente poder sempre manter esse canal aberto aqui do Super Acadêmico, sempre aberto às discussões e novos temas. Vamos lá. Oi gente, continuando aqui a série de vídeos de filósofos, que eu estou fazendo uma introdução apenas, né, para vocês assistirem logo a seguir. Na outra semana nós vimos o Foucault e o Chomsky discutindo sobre a possibilidade ou não de uma natureza humana, né, a natureza humana sujeitada ou criativa. Eu fiz uma série de vídeos, foram 3 vídeos ao todos, que eu apresento, né, comento um vídeo de algum autor. Então teve esse vídeo do Deleuze que eu estou revendo agora com vocês, teve esse que eu mencionei do Foucault com o Chomsky, e teve um outro sobre o Bertrand Russell, né, uma entrevista do Bertrand Russell, que eu também fiz o comentário ao final do vídeo. A intenção é justamente aprofundar, né, expandir sobre o que vocês podem pegar aí, questionar a respeito das temáticas de filosofia, ou de sociologia, ou de antropologia, ou comunicação que a gente vê aqui no canal. Vamos continuar. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou passar para vocês um vídeo que é o Gilles Deleuze, certo? Um pensador também francês, que vai falar uma coisa bem interessante, né? Apesar do desconforto dele ao dar uma entrevista, ele vai falar sobre a impossibilidade de um governo de esquerda, né? E falar por que as noções de esquerda e direita meio que iludem a gente na ideia de que um governo, em qualquer país, em qualquer estado, ele possa governar mais ou menos para atender os desejos do povo, né? Então ele coloca isso como impossível, quando na verdade haveria apenas uma espécie de maior abertura de um tipo de governo, né? De um tipo de governante, grupos políticos que estariam mais abertos a certas coisas de conteúdo, né, de apelo mais popular, mas na verdade ele coloca como impossível, né? Então é um tema meio que, né, frustrante em certo sentido, que o intelectual vem e diz dessa impossibilidade de existir um governo que atenda a anseios populares de maneira efetiva, né, de maneira sistemática, porque é muito da estrutura do próprio poder, né, do Estado e do poder político que impediria esse tipo de coisa. Pelo menos como eu compreendo, como estou introduzindo para vocês poderem ver o vídeo com esse direcionamento. Bom, eu queria também chamar a atenção de uma coisa aqui, fica nas entrelinhas, porque é muito do meu conhecimento, né, que não é muito, da obra do Deleuze. Bom, ele trabalhou muito, né, fez uma parceria muito longa com essa pessoa aqui, esse outro pensador chamado Félix Guattari. Eles foram companheiros, né, foram parceiros em muitas obras. Sendo a mais conhecida delas é essa aqui, o Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia. Tá ali os dois, Gilles Deleuze e Félix Guattari. O Gilles Deleuze ele morreu primeiro, ele se matou, né, ele se suicidou, depois o Félix Guattari morreu, mortes naturais algum tempo depois. Mas assim, essa obra deles, o Anti-Édipo, foi lançada no final dos anos 60, no auge dos movimentos estudantis, né,
da França de 1968, né? Verão 1968. E eles são considerados, assim, dessa geração de 68, pensadores bastante críticos de uma série de aspectos, né? Chamados de pós-modernos por outros também, porque eles colocam assim, questões na problemática da sociedade contemporânea ocidental. E aí ele relaciona, por isso que o subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, como o modelo de sociedade capitalista induz, de certo modo, um comportamento esquizofrênico nos indivíduos, não esquizofrênico no sentido da patologia, mas esquizofrênico no sentido de estar sempre fora de si, né? E aí eles dão origem disso, né? Eles compreendem, eles descrevem a origem disso a partir da origem do Édipo, lá do conceito freudiano de aceitação do indivíduo, né, de construção do indivíduo a partir das regras sociais de comportamento, né, envolvendo principalmente a sexualidade, mas de uma maneira geral o sujeito ele vai ter que se submeter às regras da sociedade. E aí o Édipo, né, o conceito de Édipo no Freud, que eles se apropriam, né, que seria o estabelecedor dessa imposição de comportamento do indivíduo. E aí o anti-édipo seria uma espécie de figura fictícia, né, figura teórica, para estabelecer como seria um sujeito que vai contra essas regras, né? No princípio, as regras de casamento, do incesto e tal, como sendo assim o mais óbvio a partir do Édipo, já que a história do Édipo é basicamente a história do incesto e da proibição do incesto. E o Freud absorve isso para interpretar como é o processo de desenvolvimento do indivíduo, né, que aprende a superar a sua competição, digamos assim, com o pai, né, e aí ele consegue se tornar um adulto a partir do momento que supera essa competição. No caso, o anti-édipo seria alguém que está a par dessa competição, ele não participa disso. E daí, né, na sociedade capitalista, que é meio que ditada, segundo Gales Deleuze e Félix Guattari, por essa competição, né, por esse sistema de submissão do indivíduo a uma sistemática maior de estrutura, né, socioeconômica, acaba criando nos indivíduos uma espécie de cisão, né, como é que chama? Uma fratura entre o que é a realidade individual do sujeito e o que é a sociedade. Então, de certo modo, a base da fala do Deleuze no vídeo que vai vir a seguir está muito ligada a isso, né? Essa fratura, porque é como se fosse o reconhecimento de que um sistema de governo ele não responde aos anseios da sociedade, porque responde aos anseios de alguns indivíduos. Então não tem como atender os indivíduos como um todo, né? Todos os indivíduos da sociedade, justamente por causa dessa separação entre o que é o anseio individual do sujeito, né? O desejo do sujeito de expressão subjetiva, e o que é a imposição do sistema, né? A posição da sociedade, no caso capitalista, que é o que está sendo tratado quando fala de sociedade ocidental, né? Vamos lá. Assista o vídeo até o final, né? Não é muito longo. E aí qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Comentários, podem colocar aí, que aí a gente tenta manter o debate. Bom vídeo e se inscreva no canal e dê o like, hein? Tchau. Qu'est-ce que c'est au juste qu'un devenir pour moi. En tout cas, c'est l'intrusion du devenir 68. Et toi, tu viens de devenir révolutionnaire à ce moment-là? Comme on a une Devenir révolutionnaire, oui, rien que ton sourire fait penser que ce n'est pas sans moquerie, dis-moi plutôt, alors. Mais qu'est-ce que c'est être de gauche Vejam que ele já está um pouco assim, desconfortável pelo fato da entrevistadora perguntar para ele sobre os movimentos de 1968, o posicionamento político dele e a conceituação, né, do que é o devir,
do posicionamento revolucionário da esquerda, o posicionamento mais conservador, digamos assim, de uma esquerda que quer participar da política. Então, a crítica dele foi muito disso, né? Que por um lado tem essa coisa da esquerda revolucionária, que é aquele discurso mais radical de transformação da sociedade capitalista, e por outro lado você tem a esquerda que participa do sistema democrático como está posto, e daí ele vai dizer que por isso é impossível um governo de esquerda. Il y a deux façons. Et là aussi, c'est vraiment. C'est d'abord une affaire de perception. C'est une affaire de perception. L'affaire de perception, c'est ceci. C'est ne pas être de gauche, c'est quoi? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale. Partir de soi, la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin. On commence par soi, et dans la mesure où on est privilégié, on est dans un pays riche, on se dit, comment faire pour que la situation dure? On sent bien qu'il y a des dangers, que ça ne va pas durer tout ça, que c'est trop aimant, bon, mais comment faire pour que ça dure? Alors on se dit, oulala, les Chinois, ils sont loin, mais comment faire pour que l'Europe dure encore, etc. Bon. Être de gauche, c'est l'inverse. C'est percevoir, alors on dit que les Japonais perçoivent comme ça. Eux, ils ne perçoivent pas comme nous. Ils perçoivent d'abord le pourtour. Alors, ils diraient le monde. Le continent, mettons l'Europe, la France, etc., etc., la rue de Bizerte, moi. É engraçado, eu estava pensando aqui, enquanto ele fala dessa diferença de percepção do que é governo de esquerda, o que é o movimento de esquerda do mundo, né? Essas diferenças todas, esse modo de falar dele está muito atrelado à maneira como eles dois trabalhavam, né? Então, daqui essa imagem dos dois, né? Deleuze e Guattari, daqui ele, Deleuze, vocês podem ver aqui, ele está de óculos aqui, uma semelhança, e aqui o Guattari, da imagem que eu tinha mostrado antes. Eles trabalhavam em dupla, mas era uma coisa diferente. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui o volume 1 e 2 dessa obra aqui, Mil Platôs. Aqui, ó. Mil Platôs. São 5 volumes essa obra deles tem. E tem uma profunda influência, de certo modo, da minha trajetória intelectual, porque eu tive que ler esses 2 volumes no meu mestrado. Eu tinha 23, 24 anos, 25 anos, e é uma leitura bem complicada, não é uma leitura fácil, não. Então, se você pretende começar a ler Deleuze e Guattari, é bom começar por o que é filosofia, né, o que é um conceito, são livros mais basilares, para depois você chegar nesses Mil Platôs, que é um livro posterior ao Antiédipo, para depois ler o Antiédipo. Inclusive, eles mesmos falam nesse livro aqui que o Antiédipo teria sido uma espécie de capítulo 1 disso aqui, né? É meio confuso, mas assim, logo no começo eles vão explicar aqui. Eles escreveram essa obra não de maneira linear, certo? Eles viam de acordo com uma tendência de reflexão no momento que os dois tinham, e daí elaboravam as ideias e construíam de maneira a produzir platôs, né? Eles chamam de platôs mesmo, de platôs em que um vai superando o outro e gerando uma subida contínua de compreensão a respeito da sociedade. Veja que o subtítulo é o mesmo, ó: Capitalismo e Esquizofrenia. Certo? Então a ideia é que compreender a sociedade contemporânea, né, o indivíduo na sociedade contemporânea, não é uma coisa que dá para ser elaborado de maneira definitiva em um livro, em uma teoria só, certo? É preciso um acúmulo de coisas e volta e meia tem que retornar. Então, imagine que você está falando sobre uma coisa,
por exemplo, estou escrevendo sobre produção, né, de conhecimento para a melhoria do futuro da humanidade. E aí você está tendo que lidar ao mesmo tempo com a questão da pandemia do coronavírus. E aí você tem que lidar ao mesmo tempo com as questões econômicas pelo mundo, com a crise, né, com a falta de dinheiro, com o desemprego. E ao mesmo tempo você tem que lidar com os problemas familiares, você tem que lidar com problemas pessoais, com sentimentos, você tem que lidar com o que seja, né, com a criatividade, com a arte do momento. Então todos esses elementos vão construindo esses platôs e não necessariamente eles estão em ordem na hora que são construídos. Segundo eles, é a ideia de um pensamento rizomático, rizomático, que vem de rizoma, que é um termo da biologia, né, que é um modelo de raiz, né, de raiz de planta, né, em que a raiz ela não tem uma espécie de, não tem um início nem um fim, tá? Vocês não sabem onde é que começa, onde é que termina. E assim, para você ter uma ideia da influência que tem esse pensamento deles, nas minhas pesquisas antepassadas e atuais também, né? O título da minha dissertação de mestrado é Indivíduos em Rizoma. Veja que a ideia é estudar a sociabilidade a partir de uma reflexão em que há um intrincamento entre os elementos em que você não consegue enxergar bem onde é que começa e onde é que termina, porque ele é complexo por natureza, que talvez seja a maneira como eles construíram o pensamento deles, né, já que falo de esquizofrenia, né, como sendo uma espécie de, não a patologia psiquiátrica especificamente, mas muito mais um modo de se posicionar na sociedade, em que o sujeito ele não tem um começo e um fim, ele não é linear, ele não está acabado, né? Dá para notar uma certa influência da psicanálise, inclusive. Então esse inacabamento, né, típico da noção de sujeito na pós-modernidade, né, traz a ideia de que não dá para solucionar os problemas a partir de nada, na verdade. Todas as coisas contribuem para a problematização das questões da vida, mas não necessariamente para solucionar. Vamos continuar ouvindo aqui. Phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon. On perçoit à l'horizon. Ils sont pas tellement à gauche, hein, les gens. C'est pas par générosité, oui, mais justement, ça, pas objection, pas. C'est pas une raison. Par là, ils sont à gauche. Par leur sens de l'adresse postale, ils sont à gauche. Tu vois d'abord à l'horizon. Hein. Et tu sais que ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Que ces milliards de gens qui crèvent de faim, non, ça peut durer encore 100 ans, j'en sais rien, mais non, mais il faut pas. Veja que ele está dizendo que essas tentativas de produzir um governo, qualquer tipo de governo que resolva todos os problemas, elas vão sempre fracassar, né? Porque a vida ela continua e é inacabada. Então é uma compreensão bem interessante, porque tira o peso de se esperar que as soluções para tudo venham. A gente está em período eleitoral, inclusive agora. Hoje é 25 de outubro de 2020. Né, daqui a menos de um mês vai ter eleições aqui no país, né, tem as eleições americanas também vindo aí para novembro, mas esse processo não resolve tudo, certo? É só parte de um processo que é eterno, é inacabado, certo? No meu livro Em Busca da Verdade 2, se eu não me engano, no capítulo que fala sobre hipocrisia, eu acho, sobre hipocrisia, ou é sobre o antipetismo, não me lembro. Eu falo somente que um dos problemas assim, de cunho mais psicossocial que nós temos hoje é o fato das pessoas acharem que as coisas são definitivas. Então, um conceito definitivo, uma personalidade definitiva, um veredito é definitivo, então aquilo ali que é estabelecido é a verdade e tal. Então esse tipo de coisa é muito perigosa para a construção de uma sociedade mais saudável e indivíduos mais saudáveis, justamente porque não se nota o quanto de fluidez, né, de incompletude está
nos comportamentos dos indivíduos e também nos governos, certo? Nas gestões governamentais. C'est-à-dire l'image sensée de l'homme adulte, mâle, citoyen des villes. Si bien que, à la limite, je peux dire la majorité, ça n'est jamais personne. Ça n'est jamais personne, c'est un étalon vide. Simplement, plusieurs personnes, un maximum de personnes se reconnaissent dans cet étalon vide. Mais en soi, l'étalon est vide. L'homme mâle, etc. Alors, les femmes vont compter et vont intervenir dans la majorité ou bien dans des minorités secondaires d'après leur groupement par rapport à cet étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs. É engraçado que ele está falando isso, né? A entrevista dada nos anos 70, mas é interessante que agora os movimentos feministas, movimentos LGBTs, movimentos antifascistas, movimentos contra o racismo, né? Essas coisas todas são essas expressões desses devires possíveis que na época dele, né, 68, quando teve os movimentos na França e na continuidade dos anos 70, havia já uma linha de ação desses movimentos ditos de esquerda, por uma questão contestatória, mas essa noção de esquerda mais global, assim, como sendo todo tipo de expressão subjetiva e coletiva em que contesta alguma coisa considerada predominante, injusta ou hegemônica, avançou bastante apesar dos recuos, né? Então, nos anos 80 foram considerados bastante conservadores comparados com os anos 60 e 70. Aí houve avanços nos anos 90, anos 2000, e aí quando chegou nos anos 2010 começou a ter retrocesso, tal, que a gente vê hoje com as questões políticas atuais, com as negações, né, de todas as coisas, a qualificação de movimentos antirracista e LGBT e antifeministas, antifascistas, como sendo algo errado, classificando como terrorismo ou o que seja. Esse tipo de, digamos, retrocesso, esse tipo de reação, demonstra o quanto esses movimentos evoluíram. Porque, como ele está dizendo aí, esses movimentos, essas pessoas estão sempre em devir porque estão sempre incompletas, certo? Então, muito da obra do Deleuze, do Guattari também, certo? Mas Deleuze, porque Deleuze, ele por ter cometido suicídio, né, por ter trazido uma questão muito de insatisfação, né, até que meio que depressão a respeito dessas questões, porque dá para entender por que ele não via muito futuro nas coisas, né? Mas demonstra bem um pouco como eles constroem essas obras. Essas obras elas trazem essas dificuldades, certo? Essas dificuldades relacionadas com a maneira de ver, entender e compreender o mundo, né, a sociedade, os sujeitos, como sempre inacabados, incompletos, certo? E quando se você chegar a ler o Anti-Édipo, né, eu não tenho impresso, eu tenho uma versão digital, mas o Anti-Édipo vira a sua cabeça pelo avesso, porque na maioria das noções que se tem a respeito do que é o certo, do que é errado, toda aquela coisa que vem da família, do trabalho, da escola, quando você vê que aquilo ali é tudo construído dentro de um sistema e que a reversão daquele sistema gera uma espécie de doença, né? Uma espécie de incômodo constante. Então você dá para perceber que assim, a obra dele traz muito de autocompreensão, se você estiver disposto a mergulhar. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. On parlait tout à l'heure des devenirs animaux. Les enfants, ils ont à devenir enfants, ils ne sont pas enfants par nature. Voilà. Tous ces devenirs-là, c'est ça limite. Donc les hommes ne vont pas devenir hommes, c'est dur. Ah ben non, c'est un étalon majoritaire. C'est vide. L'homme mâle adulte, il n'a pas à devenir.
il peut devenir femme, à ce moment-là, il s'engage dans des processus minoritaires. É engraçado isso, quer dizer, o macho adulto, ele não tem DVI porque ele já é aceito como sendo o padrão do correto. Então é isso que ele está dizendo. Talvez daí a dificuldade de muitos homens adultos de enxergar as coisas como necessárias de mudança, né? Quer dizer, ele não está na posição de querer mudança porque para ele as coisas são favoráveis, né? Eu acrescentaria ele o macho adulto branco, né? Ocidental, né? Com certo padrão de vida, para acrescentar. São pessoas que realmente são as pessoas normalmente que lutam mais contra as mudanças, contra as reivindicações dos grupos minoritários, como ele está dizendo, justamente porque já estão no papel majoritaire, no papel hégémonique. La gauche, c'est l'ensemble des processus de devenir minoritaire. Donc, je peux dire à la lettre, la majorité c'est personne, la minorité c'est tout le monde. C'est ça être de gauche, c'est savoir que la minorité c'est tout le monde. Et que c'est de la cosmos des phénomènes de devenir. C'est pour ça que tous les penseurs, quels qu'ils soient, ils ont eu dans la démocratie des doutes sur ce qu'on appelle les élections, etc. Bon, enfin, c'est des choses très connues. La création du droit, c'est pas les déclarations des droits de l'homme. La création en droit, c'est la jurisprudence. Il n'y a que ça qui existe. Donc, lutter pour la jurisprudence, quoi. Et on va revenir à deux choses qui sont liées C'est d'ailleurs. ça être de gauche, d'ailleurs, moi je crois Voilà. que c'est On va revenir à créer le droit, créer le droit. Et puis le Vejo que ele meio que corta a entrevistadora, né? A respeito, meio que ele está de saco cheio já de responder as coisas, mas é bem interessante esse posicionamento que ele coloca sobre o que é ser de esquerda, né? Que ser de esquerda seria um posicionamento permanente a favor das minorias. Minoria no sentido de serem tipos de pessoas, né, que estão numa posição mais frágil em relação ao hegemônico, né? Daí, né, essa conexão assim, meio imediata que se faz com movimentos feministas com a esquerda, de movimentos antirracistas com a esquerda, de movimentos LGBT, ser de esquerda, não necessariamente esquerda partidária, né? Mas ser causas, né, de pessoas que estão se sentindo ainda parte da sociedade e, ao procurar a inserção, um caminho seria a reivindicação política, né? Mas assim, eu sei que é meio problemático entender isso nos dias de hoje, porque os dias de hoje são muito polarizados, é sempre preto ou branco, né? Certo ou errado, não tem um meio termo. Mas ele está trazendo uma problemática aqui que, se você prestar atenção, você que está vendo o vídeo, você que assistiu talvez e está revendo, né, esse daqui e esse que eu estou fazendo agora, coloca a gente para pensar sobre isso, né? Que as coisas não são tão definitivas, aliás, não são definitivas de jeito nenhum, certo? Então as coisas são muito mais incompletas, parciais, né? E, bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né? No segundo, já nesse formato aqui de comentário de um vídeo que está rolando. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Apertar o sino, se quiser. E comentar, colocar comentários, perguntas, né? E compartilhar o vídeo também. E dar uma olhada todo o meu material de rede social, livros e tal. É muito interessante, né? Esse livro que eu mostrei aqui hoje, ele está disponível também no Clube de Autores, quem quiser. Foi publicado pelas Novas Edições Acadêmicas. Foi minha dissertação de mestrado. E vai entender por que é rizoma, divisão em rizoma. Todos nós estamos no rizoma porque não tem começo nem fim, né? É tudo meio, é tudo grande meio. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.